E eu já dei uma palhinha ali, mas ele também tem a capacidade de fazer uma ilustração vetorial análoga à ilustração vetorial de muitos programas que se dedicam exclusivamente a essa tarefa. Nós temos aí no universo do software livre, por exemplo, o Inkscape ou o Draw do OpenOffice, que são dedicados a utilizar elementos vetoriais para criar ilustrações diversas. E no Blender nós temos ferramentas análogas quando a gente trabalha com vetor. Quando eu adiciono aqui, como eu fiz com aquela curva vetorial, eu posso adicionar um círculo vetorial, né, que ele equivale a uma ilustração, tem os mesmos elementos de vetor de qualquer programa que tenha uma ilustração vetorial. São nós, são pontos, vértices, que tem hastes. Uma haste para cá, uma haste para cá, que coordenam a tangência desse elemento curvo, dando a possibilidade de, à medida que eu vou posicionando ou os nós ou as suas hastes, posso estar alterando a morfologia desse objeto para ter um elemento vetorial com aplicações N. A mais usual para essa questão está necessariamente voltada à questão de logotipia, né? É muito comum você ter um logotipo vetorial para você trabalhar ele na escala que você desejar. A vantagem de se trabalhar com vetor justamente é poder aplicá-lo num cartãozinho de apresentação ou num outdoor de prédio, numa fachada de um prédio, sem ter comprometida a qualidade da imagem que você tem. O vetor, ele é um conjunto de informações dessas posições que é escalonável, né? Se eu colocar ele desse tamanho ou desse tamanho, ele tem a mesma resolução que eu determino aqui dentro do programa. Então, como exercício, como finalidade de utilização de logotipia, ele tem um potencial bastante grande. Como, por exemplo, aqui, se eu tenho uma imagem de algum logotipo, eu estou criando ele do zero aqui, eu vou coordenando seus respectivos pontinhos, né, e as suas tangências para que ele tenha a forma de um logotipo do empreendimento que eu estou querendo ilustrar. Né? Então, como questão de logotipo aqui, ele tem esse potencial, os elementos de manipulação da curva são igualmente controláveis como os elementos de edição vetorial de programas de ilustração. Então ele é meio dedicado para a questão, ele tem uma vocação bastante grande para a edição de logomarcas e elementos que, se não são 2D, tem um mínimo de um volume, assim, né, que dão uma certa apresentação. Todos devem conhecer o logotipo do Creative Commons aqui. Como ele é amplamente divulgado por aí num padrão aberto de vetor, conhecido como SVG, Scalable Vector Graphics, é fácil de vir aqui e importar qualquer elemento em SVG. Importar um caminho em SVG daqui. Tá? Se eu tenho algum elemento vetorial disponibilizado por outra pessoa, eu venho aqui e carrego, posso dar algum volume para ele, trabalhar a questão do acabamento, qual é a cor que eu vou colocar nesse logotipo, se tem algum gradiente, se ele tem alguma textura, se ele usa alguma fotografia com uma textura. Enfim, carrego aqui os elementos vetoriais e manipulo eles aqui nesse meu espaço tridimensional com a possibilidade de estar fazendo a animação desses elementos, fazer uma vinheta, fazer uma passagem animada com esse elemento de design. Acontece aqui, por exemplo, com esse logo do Estúdio Livre, né, onde fez o logo vetorial, misturou com um pequeno elemento tridimensional, que é um cubo. E aí, basicamente, é um passeio de uma câmera, né? Essa é a câmera, percorre uma determinada distância, e isso dá a ilusão de que a coisa é animada. Mas isso foi feito a partir de uma informação vetorial de um logotipo
carregado aqui, possivelmente através de um arquivo SVG, onde adicionou um cubo aqui, que giram, isso é tranquilo de fazer, e uma câmera que aproxima ou afasta do elemento, criando aí a minha vinheta tridimensional animada. Tá? Aqui também uma nova logomarca, criada também através de vetores, né? Os mesmos nós, a mesma situação. Aqui também, mas aí já com alguns outros elementos gráficos, todos vetoriais também. Então, uma das vertentes de utilização tem a ver com assinaturas visuais, né? A questão de trabalhar a identidade de uma maneira dinâmica, a identidade de alguma corporação ou de algum projeto em específico, né? E é fácil trabalhar com isso carregando elementos vetoriais ou criando eles a partir do zero, de elementos curvos simplificados, fechados ou abertos, né? Curvas abertas ou fechadas. Então, como manipulação de ilustração vetorial, ele tem essa aplicação para a questão da logotipia, mas tem também, nada impede de se realizar uma animação bidimensional, né, com vetores, se valendo de vetores, aqui, ó, tipo bichinhos simplificados, né, com cores, eles se mexem. Se eu for reparar, ele não é um elemento exatamente tridimensional, ele é tão vetorial quanto qualquer elemento SVG, a não ser essa girafinha aqui, que tem um corpinho 3D, mas basicamente, vamos deixar eles aqui para a gente ver um pouco como eles são feitos. Eles são elementos achatados, vetoriais, simples, né? Onde tem um pontinho que determina a tangência. No caso, a orelhinha e os bracinhos são tridimensionais, mas nada muito elaborado. Mas prevalece essa questão, por exemplo. E aí eu ainda tenho elementos vetoriais separados, e entre esses elementos eu crio uma hierarquia, fazendo com que alguns obedeçam ao movimento de outros. Apesar deles estarem separados, por exemplo, esse miolo da orelha está necessariamente hierarquizado a essa parte de fora aqui da orelha. Quando se rotaciona, a outra acompanha o movimento. E você vai criando uma cadeia de hierarquia. Se eu rodar essa cabeça aqui, as orelhas estão hierarquicamente subordinadas ao movimento dela. Se eu pegar o objeto mais isolado que tenho do filho, ninguém obedece ao movimento dele, mas ele obedece ao movimento dessa orelha, que obedece ao movimento dessa cabeça, que acompanha onde for esse meu corpinho aqui, ó. Tá? Então, é um tema aqui razoavelmente infantil, mas está ilustrando bastante a questão da ilustração vetorial dentro do Blender, tá? Que é análoga à ilustração vetorial realizada por qualquer programa gráfico, como o Inkscape e seus similares comerciais aí, que tem vários.